Fala aí, galera, tá no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelo e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que tá começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e peço aos amigos e às amigas para não esquecer do pacote do YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo aqui é bacana e nos ajuda no crescimento do canal. Pedir também para não esquecerem do hype nesse vídeo. Quando você dá o hype, você distribui o conteúdo do Resenha para mais tricolores. Fica então esse pedido encarecido aos amigos e às amigas. E a gente inicia falando de seleção brasileira, né? Como vocês estão sabendo, a seleção brasileira teve um corte aí muito importante. O melhor lateral que a seleção brasileira tem hoje, né, que é o Wesley, foi cortado, né, por uma contusão na coxa. Só que o Ancelotti, ele surpreendeu. E surpreendeu assim também por um pouco de falta de coerência, né? Ele convocou o Ederson, volante da Atalanta, que muita gente não conhece. A gente vai falar um pouco aqui do Ederson. O Ederson tem uma história, tem 26 anos apenas, é volante da Atalanta. Ele começou ali praticamente a carreira jogando ali pelo Fortaleza, quando ele teve um ápice em 22. No Fortaleza, ele acabou sendo vendido por Salernitano da Itália, desculpa. E lá ele foi muito bem, né, pelo time italiano. Despertou o interesse da Atalanta, que contratou o jogador. Ele tem números, ele é um camisa 5 mesmo, 5. E ele tem números muito interessantes, números defensivos, como por exemplo, na temporada 25-26, vocês estão vendo aí na tela, ele teve números como por exemplo de 89% de interceptações, 89 interceptações, 45 roubadas de bolas, 10 chutes bloqueados e bolas aéreas. Ele teve um percentual de 35 bolas aéreas defendidas e também 28 bolas retomadas no 1 contra 1, né? Um jogador que tem números muito interessantes. Pra vocês terem uma ideia, na temporada 23 e 24 na Atalanta, ele chegou aos impressionantes 112 interceptações. São números que para um camisa 5 são números muito bons. Para vocês terem uma ideia, o André, no auge no Fluminense, tinha números próximos a isso. Então a temporada 23-24 dele da Atalanta, sobretudo, foi a maior temporada dele com a camisa da Atalanta. Manteve o nível 24 e 25, e 25 e 26 também manteve o nível. Então é um jogador que tem muita regularidade defendendo. Ele é um excelente defensor, não é um jogador faltoso de tomar muitos cartões, é um jogador que ele é muito leal defendendo, mas é um defensor nato, um camisa 5, que é o que faltava para a seleção brasileira. A seleção brasileira não tem um camisa 5 de ofício claro defensor. Convocou o Fabinho, que não é esse jogador, inclusive já está em fim de carreira. Eu falei sobre isso na análise pós-jogo, no último jogo do Brasil, que o André não poderia ter ficado de fora do ciclo, inclusive. Ele optou pelo Andrei, que joga no Chelsea, tudo bem, o Andrei é um ótimo jogador, inclusive o Andrei deve estar bem chateado com essa convocação do Ederson, a gente vai falar sobre isso já. Mas até o Andrei não é um 5-5, aquele 5. O Andrei é um mais para próximo de um 8. Enfim, ele optou por isso e convocou um jogador que nem participou do ciclo. O Ederson não participou do ciclo. Fica imaginando, isso é falta de coerência, gente, vamos combinar. O Ederson era para ter sido convocado. Se fosse um treinador brasileiro fazendo isso, estariam chicoteando o cara. Porque o Ederson é um cara que não participou do ciclo para a Copa do Mundo e está sendo convocado agora ao invés de jogadores que participaram do ciclo, como a gente citou aqui, o próprio Andrei Santos, que era quem deveria ter sido convocado se ele queria convocar um volante. Então, assim, faltou coerência no Ancelotti nisso daí. Eu até acho que a seleção brasileira precisava de um 5 como o Ederson. Já o via jogando pela Atalanta. É um bom jogador, sim. É um ótimo jogador, diria até. Mas eu não teria aberto mão de ter o André no ciclo. Quintelo, o Wolverhampton caiu, o André não tá bem lá. Não é que ele não tá bem, o time do Wolverhampton é uma merda. É difícil você jogar num time como o time do Wolverhampton, é um time ruim. Então, assim, ninguém consegue jogar num time desse. Mas o André ainda assim foi destaque no Wolverhampton, né? Tanto é que o Wolverhampton renovou o contrato. O André tem proposta de outros clubes para sair, inclusive do Sunderland, parece que quer contratar ele agora. Não sei como é que vai ficar, mas eu teria colocado o André no ciclo, não porque eu sou tricolor, porque a gente sabe do potencial do André, sabe que ele deveria ter sido convocado, enfim. Mas com certeza o André deve ter ficado muito chateado por isso, porque foi um cara que participou do ciclo. Mas aí toda a sorte do mundo
segundo pro Ederson, que é um baita camisa 5. Não é jogador qualquer não, tá bom? Inclusive tem proposta do Manchester United por ele na mesa. Enfim. Dando sequência, galera, o Breno Lopes foi o convidado do Charla Podcast e falou sobre La Vega. Os meninos lá do Charla perguntaram para ele sobre o La Vega e o cara só teceu elogios ao jogador, né? Falando de quanto ele é um jogador dedicado, e o quanto ele tem uma vibração, o quanto ele é diferente. Dá uma olhada aí. Ouve o que o Breno Lopes falou sobre o La Vega. Do La Vega. É muito bom. Cara, o La Vega, quando ele chegou ali, já deu pra ver que ele era um cara... Ele é uruguaio, né? Se entrega ao máximo, dá pra ver nisso. E ele é meio fora da casinha, cara. Ele dá uns gritos ali no ônibus que, cara, ele é uma figuraça, assim. Mas falando dele, assim, cara, ele é um moleque novo. Acho que tem 22 anos, se eu não me engano. 21. Cara, tem uma projeção muito grande, assim, dentro do futebol. Um cara que todo tempo energia pra cima, treina pra caramba, se dedica muito a ajudar o elenco. Eu acho que ele, mesmo quando ele tá jogando, ele é o mesmo jeito quando ele tá jogando quando ele não tá jogando. Então isso aí faz totalmente diferença dentro do elenco, porque quando o cara não tá jogando, normalmente o cara quer dar uma largada, o cara tipo fica meio de bico. Ele não, cara, ele é um cara que trabalha muito e quando tá tendo a oportunidade ele tá fazendo bons jogos, fazendo gol. E é um menino assim que cara, eu particularmente, eu falo, às vezes até brinco com ele, cara, você é um cara assim que quero te ver jogando Copa do Mundo, porque a sua entrega, o seu comprometimento, assim, não só com o clube, mas com você mesmo, é muito grande. E é um cara, assim, que, como você disse, né? Muitas vezes ele não pode ter tanta oportunidade aqui no Fluminense como ele acabou não tendo, e no Curitiba ele tá tendo e tá mostrando o seu valor. Então, acho que às vezes precisa um pouco mais de oportunidade, né? Às vezes... Vocês viram aí? O colega dele do Curitiba encantado com a qualidade técnica dele, com como ele é um cara de grupo, como ele é um cara animado, faz parte do grupo, como ele chegando, que é um cara, esse tipo de cara que a gente precisa nos elencos, né? Caras pra frente, que pensam pra frente, que tem vontade de estar ali. E o Uruguai tem essa vontade inata deles. E aí tá aí o La Vega dando show aí, jogando pra caramba no Curitiba, mas pro Fluminense não serviu. Pro Zubeldia não serviu pro Renato Gaúcho. E aí entra muito no que uma galera dizia pra mim antigamente, quando eu falava assim, pô, coloca esse garoto pra jogar, vamos ver no que vai dar. Aí o pessoal falava assim, porra, Quintela, mas o Mano não quis, o Renato disse que ele não tava pronto, que ele não tinha fundamento, o Zubeldia disse que não tinha, e você acha que você tá certo? É impossível 3 técnicos não querer e ele ser bom. E tá aí. O garoto tá jogando muita bola no Curitiba. Será que tava todo mundo errado? Tava. Pelo visto, todos os técnicos estavam errados. Porque pra ele estar jogando o que ele tá jogando no Curitiba, todos os treinadores estavam errados a respeito do La Vega. E aí entra uma coisa que eu falo muito com vocês, que é aquela coisa de vocês acharem que o treino dita o que tem que ser no campo. E não necessariamente, já cansei de falar isso. Tem jogadores que vai muito bem em treino e vai mal em campo. Tem jogador que vai muito bem em campo e não vai bem em treino. Futebol não é uma caixinha de surpresa. Entendeu? Como as pessoas falam. Ou melhor, futebol é uma caixinha de surpresa, como as pessoas falam. Tem coisas que você não explica no futebol. O treino é importante? Mas não pode ser definitivo. Você tem que testar o cara em campo, não tem jeito. Já, por exemplo, o Lescano tá muito mal lá no Paraguai. Provavelmente vai voltar pro Fluminense porque não tá bem lá. E o Lescano, foi uma contratação também, não deu certo, ok, mas até teve mais oportunidade que o La Vega. Mas tem que oportunizar os caras, pra ver até onde os caras vão. Não dá pra ser assim, não vou colocar em campo porque no treino ele não apresentou pra mim o que eu queria. Não, você tem que se ligar que treino é uma coisa e jogo é outra. Tem que ter essa distinção, gente. Não dá pra não ter essa distinção, porque é diferente. Muito diferente. E pra fechar o Resenha Expresso de hoje, uma pergunta que eu deixo pra vocês aqui. Você que tá aí, vocês acham mesmo que vale pagar 17 milhões de euros no Nino? Se o Fluminense pagar 17 milhões de euros no Nino, vai ser a maior contratação da história do Fluminense. Seria algo em torno de 101 milhões de reais. Praticamente isso, né? Que vai dar mais ou menos 101 milhões de reais que o Fluminense estaria pagando para contratar um zagueiro. Lembrando que é um zagueiro, ele não é um atacante. Vocês acham que vale isso? Então, galera, pelas últimas informações que a gente teve, a jornada KTO 1902 trouxe a informação de que o Zenit quer 17 milhões de euros. O Fluminense deve apresentar uma contraproposta para contratar o jogador. E será que o Fluminense vai chegar nos 17 milhões de euros?
Vocês acham que vale pagar isso num zagueiro? Eu sei que muita gente vai falar assim, pô, Quintela, não é um zagueiro, é o Nino, capitão do título da Libertadores. Mas eu queria lembrar vocês que com a grana do Nino, você pode trazer 2 grandes zagueiros aí. Eu poderia citar, por exemplo, o próprio Adrielson, que estão querendo 8 milhões no Adrielson, o Fluminense podia pagar 7 milhões, né? Já vi gente citando, por exemplo, o Mina, que também é um ótimo zagueiro, daria para contratar junto com o Adrielson com esse valor de 17 milhões. Tem outras opções aí no mercado que também daria para tentar contratar de zagueiros. O próprio Barbosa, que estava saindo de graça, né? Tem jogadores que podem ser contratados por esse valor. Então, assim, será que vale contratar o Nino? Eu quero fazer essa pergunta. Responde no chat se vocês acham que vale. E a situação do Nino é isso. A gente está aqui aguardando maiores informações. Eu não tenho informações específicas sobre o Nino. Não tenho, nesse momento. Mas estou igual vocês aqui aguardando, tentando apurar também, tentando obter alguma informação a respeito. O máximo que eu tinha conseguido foi na semana passada, que eu trouxe para vocês aqui, com exclusividade do canal, que o Palmeiras tinha desistido. Foi um contato que eu fiz com os meus amigos lá do Arena Alviverde. O Palmeiras tinha praticamente desistido do Nino, porque o Zenit ao Palmeiras pediu 20 milhões, não foi 17. E aí o Palmeiras desistiu. Ao Fluminense, segunda jornada, está sendo solicitado 17. O Melão ontem disse que os valores não são esses. E a gente trouxe aqui o print do Melão. Vocês que estão aí, vocês fariam esse investimento? Vocês acham que vale esse investimento? Você acha que o Nino... Assim, que o Nino potencializa o time e nos ajuda, com certeza, a ter chance de ser campeão da Libertadores? Eu não tenho a menor dúvida. Mas não tem garantia de que vai ganhar a Libertadores. Tem garantia de que o time sobe de nível. Ganhar é outra parada. É outra parada. Ganhar é uma coisa, ter chances são outras. Então a gente precisaria equilibrar isso. O que vocês acham? Vocês acham que ganharia? Vocês acham que vocês concordam comigo? Vocês fariam esse investimento? Acho que a pergunta é se vocês fariam esse investimento. Fica a pergunta a vocês, meus amigos. Saudações tricolores. Um forte abraço a todo mundo aí. Fui, valeu.